Filosofia Cristã, palestra 9 do módulo 3. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, o Logos era Deus. E nós estamos trabalhando o versículo de número 4 do Evangelho de João, capítulo 1, que diz que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Neste áudio, passarei a vocês uma compreensão da cristologia, o tratado sobre o Logos, de acordo com o Dr. Russell Norm Champlin, um teólogo destacado, autor da Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, também autor do Novo Testamento interpretado versículo por versículo e do Antigo Testamento interpretado versículo por versículo. Nas entrelinhas, o Dr. Champlin, ele entende que a missão do Logos, ela é uma missão abrangente e totalitária. O ponto de partida é que o pecado que tomou conta da natureza humana e de todo o cosmos é um pecado altamente ofensivo e abrangente. Alcançou a totalidade da humanidade e alcançou grande parte das esferas cósmicas dos anjos. Observe que o Evangelho de João diz que o Logos, ele é a vida, e ele é uma vida que ilumina, uma vida luminosa. Você lembra que no áudio anterior eu disse que a metáfora é justamente a abrangência da luz do sol. A luz do sol ilumina a todo o ser vivente que vem ao mundo. O problema é que ela é uma luz que dá lugar à noite. Portanto, ela brilha durante 12 ou 14 horas do dia, mas depois ela cede espaço para a escuridão da noite. João trabalha esta metáfora, a metáfora da luz do sol. Quando compara com o Logos, ele diz que a luz veio ao mundo, a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo, e ilumina mais do que a luz do sol. Quando a gente observa que o sol tem este poder de iluminar a todos, bons e maus, indistintamente, e depois quando nós vamos para as esferas do Logos, que a gente compara a luz do Cristo, aí entra o Dr. Russell Norm Champlin para dizer: qual luz é mais poderosa? A luz do sol ou a luz do Logos? Se o sol, na sua limitação, consegue abranger a todos, bons e maus, como que a luz do Logos vai ser inferior à luz do sol? Dentro das categorias da religiosidade, a luz do Logos, ela é infinitamente menor que a luz do sol, porque é uma luz seletiva e elitista, que traz uma salvação a uns poucos eleitos. Isto é uma compreensão da religiosidade. Por quê? Primeiro, porque a religiosidade ela trabalha com o fenômeno do sectarismo. Sectarismo significa que a salvação só acontece dentro do círculo fechado de uma seita. Por isto, sectarismo. E este é um dos caracteres marcantes da religiosidade, de todas as religiões. O sectarismo. Somente a minha seita tem direito à luz, e somente nela está a luz da salvação. O Logos brilhou para a minha religião, para a minha seita, para a minha facção religiosa.
Esta é a primeira característica da religião, sectarismo. Segunda característica da religião é o exclusivismo religioso. Exclusivismo por quê? Porque Deus criou o mundo para esta facção religiosa, para esta secção religiosa. E o Logos, ele veio ao mundo só para salvar esta facção religiosa. Você pode colocar o nome de denominação, seita, segmento, batiza como você entender. Mas essa é a segunda característica da religião. Terceira característica da religião é o monopólio da salvação. Uma vez que ela entende que Deus está nela, exclusivamente para ela, que enviou o próprio Filho só por causa dela, ela mantém o monopólio da salvação. Ela é quem autoriza a salvação para as pessoas ou desautoriza. Agora, a pergunta é isto mesmo que o Logos veio fazer? Veio privilegiar um segmento religioso? No caso aqui, o segmento dos cristãos? E dentro do segmento dos cristãos, o segmento católico, ou o segmento ortodoxo, ou o segmento ariano, ou o segmento pelagiano, ou o segmento protestante, ou o segmento reformado, ou o segmento evangélico, e assim vai. Qual segmento, afinal de contas, o Logos veio para salvar? Você vê o absurdo das igrejas que surgiram no século XX em dizer que elas são as igrejas verdadeiras e todas aquelas, desde o século I ao século XIX, são falsas. Que agora começou a salvação. Agora que ela surgiu, no final do século XIX, começo do século XX. E as outras seitas que dizem a mesma coisa. Todas as igrejas estão desviadas, mas a nossa detém o monopólio da salvação. Se você estiver concorde conosco, vai para o céu. Se não estiver, vai para o inferno. Essa aí é a terceira característica do segmento religioso. Dr. Champlin discorda. Ele discorda dizendo que o Logos veio fazer uma obra ultracósmica, de uma abrangência tão absoluta que não cabe nos manuais de teologias e nas confissões de fé. Não cabe nas formulações teológicas. O Logos ele veio com uma luz muito mais abrangente que a luz do sol, porque esta brilha 12 ou 14 horas por dia. É uma luz rotativa. A luz do Logos, ela ilumina todo homem que vem ao mundo e alcança todo homem, em qualquer esfera de existência que ele esteja, e independente do seu extrato humano. Não importando se ele tenha nascido e já morrido imediatamente, como um nasciturno, não importando se ele é do continente africano, europeu, asiático, americano, não importa. Não importa se ele é um esquimó, não importa se ele nasceu na escravatura, se ele foi o senhor de engenho, não importa. Por quê? Porque a vinda do Logos ao mundo é para criar um novo ser, indiferente do ser que foi neste cosmos, neste mundo. De um ponto de vista escatológico, o apóstolo Paulo diz que a morte entrou no mundo por um homem. A partir daquele momento, todos os humanos estão mortos, já nascem mortos. Paulo diz, mortos em suas ofensas e pecados. Todo ser humano nasce morto. O autor aos Hebreus diz, e pratica as obras mortas. No Evangelho, Jesus diz, os mortos enterrando os seus mortos. Assim,
Este mundo em que nós vivemos na carne, com a nossa materialidade, é um mundo de mortos. É o próprio mundo dos mortos. Aonde está o mundo real? Ou o mundo da vida? O mundo da vida estava no seio do Pai. Encarnou-se em nosso mundo e aqui, tomando a nossa forma, a nossa humilhação, dizem as Escrituras, ele assumiu a carne do pecado, para que na carne aniquilasse o pecado. O mistério da revelação cristã vai se desvendando diante dos nossos olhos. O Logos vem. Ele vem com a sua própria vida. Ele não vem com a vida de Maria. Ele vem com a sua própria vida. E ele não vem com a humanidade de Maria. Ele vem com a sua própria humanidade. E onde entra Maria? Maria cede-lhe o corpo, que vai ser morto na cruz. O corpo, tão somente o corpo, porque até mesmo a natureza humana de Jesus, ela já havia sido criada nele, por ele e para ele. Este é o extrato da fé cristã. Ele é o originador da natureza humana, de sua própria natureza humana. Onde entra Maria? Maria entra cedendo-lhe o corpo mortal. O corpo que vai ser morto na cruz. O corpo que será sacrificado. E o corpo que será ressuscitado. Transmitiu o corpo, mas não a natureza humana. Porque a natureza humana ele trouxe do céu. Ele é o Filho do homem. Trouxe do céu. É da mesma forma como eu estou te falando. É como já foi comprovado para você aqui nos áudios anteriores. Se você não foi desatento, você entendeu. Que ele criou a natureza humana, dotou alguns anjos de natureza humana, dotou também Adão de natureza humana, mas ele mesmo tem em si a sua natureza humana imaculada. Não posso pensar que ele tenha herdado a sua natureza humana de Maria, porque neste caso o Logos se contamina com o pecado da natureza humana de Maria. Mas isto não aconteceu, porque ela cedeu-lhe o corpo. E o pecado não está no corpo. Isso já foi muito bem discutido aqui. Porque este pensamento de que o pecado está no corpo é dos gnósticos. E nós estamos categorizando cada segmento religioso no seu próprio segmento. Os cristãos não são gnósticos. Existem gnósticos que praticam o cristianismo. E existem cristãos que praticam o gnosticismo. Mas os cristãos autênticos não são gnósticos. Nós não admitimos que o corpo seja prisão da alma, ou que o pecado está em o fato de ter um corpo. O pecado está na natureza adâmica, natureza humana caída. Cristo não herda a sua natureza de Maria. Cristo herda a sua natureza de si mesmo. E traz também a sua natureza divina, de Logos. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, diz o Evangelho. A luz toma conta e vai iluminando todo homem que vem ao mundo. Voltando para o Dr. Champlin, ele diz que a obra do Logos vindo ao mundo é uma obra tão transcendente que precisa necessariamente transcender o poder do pecado, que alcançou toda a humanidade, o poder das trevas de Satã, que aprisionou toda a humanidade, e o poder da condenação, que alcançou toda a humanidade também. Se não for assim, as religiões vencem.
E se as religiões vencem, toda a humanidade perde, porque a religião ela é incompetente para alcançar todos os homens. Toda cerceada por seus dogmas, seus preconceitos, seus ritualismos e a sua caduquice espiritual. A religião, nas palavras de Cristo, para nada presta. Sim, a religião para nada presta. É semelhante ao corpo de carne. Nas palavras de Cristo, a carne para nada presta. A religião para nada presta. Agora, as palavras do Cristo são espírito e vida. Esta sim, quem dela se alimenta, por ela vive. Por isso nós estamos batendo firme nesta tecla. O Logos veio para iluminar todo homem que vem ao mundo, indistintamente, em toda a esfera da mortalidade humana. Porque a mortalidade humana é um fenômeno que vai desde as categorias físicas até ao mundo dos mortos. Como nós já provamos aqui pelos argumentos nos áudios anteriores, de que o mundo dos mortos é um mundo físico, material, que inclusive tem portas, que inclusive tem cadeias, que inclusive tem choro e ranger de dentes, que inclusive tem trevas e fogo, é um mundo real e material. Nas palavras de Cristo, ele diz que devemos temer a Deus, que pode fazer perecer tanto o corpo quanto a alma no inferno. É um inferno físico, um inferno material. Assim como é a alma material também, e o espírito é material também. Só não são da mesma matéria que o corpo, mas são materiais também. Quando o homem morre, que a sua alma deixa o seu corpo, esta alma é feita de um outro material, o nefesh, o fôlego, o hálito. E ela então deixa o corpo de carne e ela segue o caminho para o mundo dos mortos, que é um mundo mesmo. Só que este mundo dos mortos ele tem vários compartimentos. Inclusive este que nós estamos vivendo aqui é uma das esferas do mundo dos mortos. Ou você não sabia disto? Que este mundo jaz no maligno. É estranho que alguém cristão não saiba disto. Mas é isto que revela as Escrituras. Que este mundo, ele é as partes mais baixas que existe. E ainda existe abaixo de nós o mundo dos mortos, que no hebraico nós pronunciamos Sheol, ou Seol, e em grego nós pronunciamos Hades, em latim, infernos, aportuguesando o inferno. Cristo, Logos de Deus, veio ao mundo dos mortos, e aqui é um cemitério. Todos nós nascemos mortos em nossas ofensas e pecados. É um mundo de mortos. Um mundo apavorante, onde a morte galopa, e ela galopa e ela aprisiona as pessoas, levando-as ao inferno. E no inferno as almas padecem e sofrem. Mas o Logos, ele tem a chave da morte e do inferno. Ou seja, ele tem a autoridade de abrir as cadeias da morte e libertar todos os homens em todas as esferas que estão, tanto no tempo presente quanto no pós-túmulo. Esta é a compreensão do Dr. Champlin. Por isto que Cristo é o Logos que ilumina todo o homem. Uma pergunta constante e permanente que a religião faz é esta: e aquelas pessoas que morreram sem ter conhecimento de Cristo? Tanto aqueles que morreram antes de Cristo vir,
quanto aqueles que morreram sem que a igreja tivesse os alcançado e os batizado. Como fica para as almas que não conheceu o Logos em vida? Champlin responde: o ministério sacerdotal de Jesus Cristo abrange também os mortos que partiram sem conhecimento nesta vida do Evangelho. O que é que Cristo foi fazer nos infernos durante 3 dias? Ele foi deixar lá o testemunho de sua obra vicária, sua obra sacrificial, sua obra expiatória. Em termos bem claros, ele foi ganhar almas no mundo dos mortos. Champlin se apoia no texto do apóstolo Pedro, lá no capítulo 3 e no capítulo 4, que diz que Cristo foi no Espírito Santo, da mesma maneira como ele foi cheio do Espírito Santo aqui, do lado de cá, ele também foi no Espírito Santo até o mundo dos mortos, e ali apregoou o Evangelho aos espíritos que estavam em prisão, que já haviam sido julgados com as águas do dilúvio. E segundo os homens estavam julgados, mas segundo Deus, Deus os vivificou em espírito. Parece estranho para você? Pois é o que o Dr. Champlin coloca como sendo a obra abrangente do Logos. O que é o mundo dos mortos? É um mundo missionário. Todas as pessoas que morrem e descem para o mundo dos mortos, o Hades, e que não são transportadas aos céus, aos paraísos, descem e lá encontra os espíritos fazendo missão, anunciando o Evangelho que Cristo deixou entre eles. Diz: por isso mesmo foi pregado o Evangelho também aos mortos, àqueles que nos tempos de Noé foram rebeldes, enquanto se construía a arca. Mas a esses espíritos em prisão foi-lhes anunciado o Evangelho para que, embora mortos e condenados na carne, vivam segundo Deus em espírito. Cristo não os retirou de lá quando subiu aos céus. Lá os deixou para que possam participar da ressurreição final. Mas, no tempo presente, eles também anunciam o Evangelho aos espíritos que lá chegam no mundo dos mortos. Uma piada evangélica diz: ah, então tá bom, já que lá no mundo dos mortos eu vou ter uma oportunidade, então para que eu vou perder o meu tempo aqui na terra praticando o Evangelho? Ora, Dr. Champlin explica: os que são alcançados pelo Evangelho da luz de Cristo aqui na terra, esses são as primícias de Cristo. Primícias. A totalidade de homens e mulheres que segue o Cordeiro deste lado aqui é chamado de primícias, apenas a primeira parte. A grande leva de pessoas que vão ser alcançadas pelo Evangelho já morreram. Eles fazem parte da grande colheita, que acontece do lado de lá, e não do lado de cá. Qual vai ser o diferencial? Diz o Dr. Champlin. O diferencial é que vai acontecer um restauracionismo. Restauracionismo quer dizer o quê? Quer dizer que no final, quando o Logos voltar em sua parousia, em sua revelação resplandecente, quando o Verbo de Deus voltar dos altos céus, apenas um pequeno número de demônios e pessoas será lançado no lago de fogo. Estes são os verdadeiros inimigos de Deus. Mas o número dos perdidos é infinitamente menor do que o número dos salvos.
infinitamente menor. É muito pequeno. Apesar de todo o trabalho, apesar de todo o trajeto de maldade que se propagou pela Terra, o Logos vai superar a maldade de todos, e somente o diabo e seus anjos e alguns apóstatas serão lançados no lago de fogo. E a grande humanidade que não foi alcançada pelo evangelho deste lado, mas foi alcançada pelo outro lado. O que acontece a eles? Champlin diz: serão restaurados. Terão a sua humanidade restaurada. Serão ressuscitados e viverão ainda neste mundo que Deus há de restaurar. Ele cita a passagem que está em Atos, dizendo que o tempo da restauração de todas as coisas está chegando. Ora, para que vai haver restauração se o Logos dos religiosos ele vem destruir o mundo? Aí os religiosos dizem: é porque ele vai estabelecer um governo milenial de 1000 anos. Dr. Champlin diz: não, o reino do Cristo por 1000 anos vai acontecer sim. Vai acontecer com os restaurados. Agora, os cristãos que foram alcançados como primícias, estes serão glorificados. Participarão de uma esfera da eternidade de infinito resplendor em comparação com os restaurados. Eu acredito que talvez muito do que eu estou te falando seja novidade para você. Mas se você já leu o Dr. Champlin, não é tanta novidade assim. Mas dentro das igrejas isso não é admitido. O restauracionismo não é doutrina oficial das igrejas. O que elas pregam? Elas pregam que somente os eleitos serão salvos e o restante será lançado no lago de fogo. Ou seja, a obra luminosa do Logos foi menor do que a luz do sol, porque ao menos o sol teve competência suficiente para iluminar todos os homens com a sua luz, ainda que tivessem vindo apenas um dia ao mundo. Mas o Logos não conseguiu fazer isso. O evangelista João criou uma hipérbole, exagerou o sentido do seu texto. É isso que eles podem passar. Bom, nós estamos chegando ao final do terceiro módulo. Falta ainda uma palestra para nós completarmos o ciclo de 10 palestras por módulo, e você já tem bastante material para pensar aí. A questão final ela vai ficar justamente nessa questão da luz que ilumina todo o homem que vem ao mundo. Paz seja contigo.